Ontem tivemos uma aula de democracia. Uma aula de democracia. Quem não assistiu, uma parte do Brasil seguramente não assistiu, a não ser aqueles que foram às redes sociais, entraram no YouTube e procuraram, não puderam assistir. Quem estava em São Paulo assistiu o debate entre Tarcísio Freitas e Fernando Haddad para o segundo turno do governo de São Paulo. Eu quero falar do debate não por aquilo que discutiram, não pelas propostas que um ou outro tenham apresentado para melhorar ou não melhorar ou modificar o estado de São Paulo. A gente também teve debate no Rio Grande do Sul, onde Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite também fizeram o seu debate. Mas, se a gente comparar os dois debates, a gente vai ver que foram debates muito diferentes. O debate de São Paulo vale a pena, se você tiver paciência e curiosidade, entrar no YouTube e procurar, entrar nas redes sociais e procurar o debate e ver trechos, não precisa assistir inteiro não. Mas o debate, ele foi algo que vai entrar para a história. Já entrou para a história. Ele entrou para a história porque aquilo que o Tribunal Superior Eleitoral não faz com a sociedade, não faz com as emissoras de televisão, que é dar liberdade, a Band fez, o Grupo Bandeirantes fez com os candidatos. Ou seja, eles vão comandar, um dos dois vai comandar o estado de São Paulo. Imagina, o governador do seu estado já ganhou em primeiro turno ou está disputando o segundo turno, ele vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua segurança, não importa em que estado você viva, vai cuidar da sua segurança. Uma parte importante da educação, uma parte também importante de infraestrutura, de saúde, meio ambiente. E o que a Band fez foi dizer, olha, vocês vão ter muita responsabilidade, um dos dois fica pelo caminho, o outro vai ter muita responsabilidade, que é cuidar do estado de São Paulo. Então, quer saber? Eu vou dar responsabilidade e liberdade, que são, que andam juntas. A responsabilidade e a liberdade andam juntas. Eu vou dar a responsabilidade e a liberdade para que vocês administrem o tempo do diálogo que vocês vão travar um com o outro e, sobretudo, com o telespectador, o ouvinte, o eleitor. Todos são a mesma pessoa. Então, pelas regras, houve a parte em que eles respondiam para os jornalistas e tal, mas eles administravam cada um 15 minutos num bloco, começavam a falar, quando eles paravam, o outro começava a falar. E de onde o outro parava, esse seguia. E assim foi. Houve críticas duras aos candidatos ao governo federal, Lula e Bolsonaro, sim. Houve ironia? Claro que houve ironia. Houve momentos melhores e momentos piores? Claro que sim. Na opinião de uns ganhou o A, na opinião de outros ganhou o B, ok. Não faz diferença. O debate mostrou que responsabilidade e liberdade são duas ferramentas essenciais para a gente poder cobrar desempenho. Não era aquela coisa, 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto e 45 para a réplica, 45 para a... Não. Às vezes tem que ser assim, porque os próprios partidos se recusam a trabalhar com flexibilidade. E os partidos compraram, entre aspas, o projeto proposto pela Band, pelo nosso Fernando Mitre, diretor nacional de jornalismo, pelo Rodolfo Schneider, pelo André Basbaum. Eles compraram. E o resultado final foi um debate espetacular. De alto nível. Discutiram propostas. Eu não acreditava. Eu falei, não, peraí, eu vou mudar de canal, porque essa é fantasia, isso aqui é ficção. A Band, onde eu trabalho, disse que era um debate, jornalismo, né? Debate. Não, é ficção. Pois eles discutiram proposta. A ponto de, a certa altura, o Fernando Haddad defender a Sabesp na forma como ela é hoje, uma empresa estatal, acusando
o candidato Tarcísio Freitas de querer privatizar a Sabesp e o candidato Tarcísio Freitas responder dizendo: fica claro que temos dois modelos de país. Eu aposto na iniciativa privada, o senhor não. Olha a Eletrobras. E, pô, é isso que a gente espera. Cada um defendendo um ponto de vista, cada um defendendo um modelo de país. Não é que eles ficaram disputando para saber quem era mais criativo, quem ia fazer mais hospital. Até porque, vamos combinar, esse papinho, essa competição para saber quem faz mais estrada, quem faz mais hospital, quem faz mais... é muito gogó, né? Porque vai lá no projeto, põe lá que vai fazer 5 disso, 4 daquilo, 2x salada, 3 hambúrguer. Depois é que vai explicar por que não fez, entende? Então, não foi um concurso para saber quem ia mais alto no Everest. Não foi um concurso de responsabilidades e de promessas vazias. Até acusaram um ou outro de promessas vazias. Mas foi um debate de altíssimo nível. Se cumprimentaram no começo, no fim. Cumprimentaram um ao outro. E nos respeitaram. Eu me senti respeitado. Então, o exemplo, e aí é um exemplo de São Paulo, mas não é um exemplo de São Paulo, porque São Paulo tem alguma característica que outros estados não têm, não. Mas calhou de 2 candidatos que, diante de regras muito diferentes e muito flexíveis, inovadoras, vieram para ficar. 2 candidatos que compraram a ideia, partidos que compraram a ideia, foram em frente e o resultado final é um espetáculo. Tomara que no domingo, dia 16 agora, a partir das 8 horas da noite, debate presidencial, a gente na segunda-feira, Fábio França, ouvinte querido, a gente possa dizer a mesma coisa do debate presidencial do segundo turno. Bolsonaro, que apoia Tarcísio Freitas, que estava ontem em debate. Lula, que apoia Fernando Haddad, que estava em debate ontem. E o inverso. Os 2 candidatos, de repente, podem chegar para os seus líderes. Tarcísio pode ligar para o Bolsonaro, né? Fernando Haddad pode ligar para o Lula e dizer: olha, eu vou compartilhar o que aconteceu. Respeitou e foi respeitado. Os 2 candidatos podem dizer isso. Eu respeitei e fui respeitado. Não teve baixaria, sabe? Baixaria. Não teve aquele momento que a gente diz: nossa, meu Deus do céu. Os Padre Kelson, os Kelvin, Padre Kumon, sei lá. Não teve essas coisas. Não teve esse momento pequeno de um esculhambar. Não teve esculhambação pessoal. Eu não me lembro. Posso estar enganado, Fábio. Talvez você possa me corrigir. Eu não me lembro de ter visto uma agressão pessoal. Ah, você é feio. Você divide o cabelo de um jeito que eu não gosto. Não teve isso. Ah, o seu sapato não sabe nem amarrar o cadarço. Não teve essa coisa. Essa baixaria, aquilo que faz a gente pensar: poxa vida, para que serve um debate? É uma troca de ideias, é uma troca tensa, claro, nervosa de ideias. E os 2 estavam dispostos a oferecer para a sociedade o que eles tinham de melhor. Claro, sempre vai ter alguém dizendo: olha, o meu é melhor do que o seu. Não vou discutir isso. Ou o contrário, o seu parece que foi melhor que o meu. Também não vou discutir isso. Quem foi melhor, quem não foi melhor, não vem ao caso. Não quero entrar nessa discussão, não faz diferença, porque o que eu quero destacar é a beleza da democracia, a aula de democracia que a Band desafiou os candidatos a dar, e eles deram. Então esse debate vai entrar para a história. Por causa disso. A ponto de, no final do debate, o Rodolfo Schneider, fora do script, não estava desenhado aquilo, não tinha, não estava combinado de falar aquilo, até porque ele não sabia se ia acontecer o que ele falou. Ele elogiou os 2. Ali, elogiou os 2. Pelo nível e tal. Uma coisa incomum de se ver um âncora fazer. Incomum. Mas, no entanto, o mediador, né, o Rodolfo Schneider, ele falou: pô, ele viu isso na hora. Fernando Mitre terminou o debate, foi cumprimentar os 2 candidatos com o mesmo argumento. Parabéns
pela entrega, pelo compromisso, pela dedicação. O mesmo não se pode falar do que aconteceu no debate do Rio Grande do Sul. O mesmo não se pode falar. E não dá para dizer que foram as regras. Não, é outra pegada. Eles estavam em outra pegada. Nervosos, mais tensos, menos ciosos da responsabilidade, mais infantis. Eu não sei. Porque terminou o debate da Band em São Paulo, botei na rede social, botei no YouTube, fui lá conferir o debate do Rio Grande do Sul. E, para minha decepção, eu não vi uma versão gaúcha do debate paulista. Eu vi uma versão do que foi o debate presidencial, do que um pouco de tensão. Claro, veja, todos os debates eles são bons, porque todos os debates entregam para quem assiste o perfil do debatedor, mais do que a ideia, mais do que o projeto, você entra na alma do candidato e da candidata, não tem jeito. Você entra, você percebe no olhar do candidato, na linguagem não verbal, tira o som, e você olha para o candidato e ele está falando no não verbal, ele está se expressando. Você vê a mão nervosa, você vê o olhar tenso, ou o contrário, a mão calma, pontuando, sem nervosismo, piscando mais rápido, piscando menos rápido, sorrindo, serenidade. Às vezes o sorriso é de ironia, às vezes é o sorriso de satisfação, de orgulho de estar ali. No não verbal é uma linguagem fundamental. Dizem, eu sempre desconfio dessas porcentagens, mas dizem que 2/3 da linguagem, da qualidade da comunicação, se dá pela comunicação não verbal. Que a linguagem corporal passa, que o contato passa. Sabe assim, eu não sei porquê, mas ele passa a credibilidade. Eu não sei porquê, mas quando eu escuto ela falar, eu acredito nela. Se eu leio o que ela está falando, ou o que ele está falando, eu às vezes questiono. Mas quando sai da boca dela, quando sai da boca dele, não sei o que acontece, mas eu fico realmente contaminado, contagiado, embevecido. Não sei qual a expressão, mas aquele camarada, aquela mulher tem magnetismo, tem uma força especial, tem carisma. Ou tem só credibilidade, não tem carisma. Não dá para dizer que Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad são figuras carismáticas. Mas os dois discutiram com esse respeito. Então, mesmo no não verbal, foi uma discussão de alto nível. Mesmo no não verbal, e você vai concordar ou discordar, achando que esse ou aquele foi melhor, mesmo no não verbal. Chegaram a andar, podiam se deslocar, não teve aquele confronto, eles podiam se deslocar, podiam ficar, não tinha regra nenhuma. O Rodolfo não falou, olha, não pode cuspir, né? Não falou isso na regra, era só a civilidade. Mas ele não teve aquela coisa de chegar e falar, escuta aqui, chegar pertinho, nem ficar longe demais, estava ali. E a gente pôde ver, na mesma imagem, um falando e o outro ao fundo e as reações. Esse conjunto foi realmente uma coisa privilegiada para a gente que assistiu, e convido você que não assistiu, você não mora em São Paulo, não vai ter interesse em perder seu tempo ouvindo as propostas de A ou de B para Cracolândia, para o metrô, para a linha não sei qual do metrô. Isso tudo é bobagem, não perde seu tempo com isso, porque isso só interessa realmente para quem vota em São Paulo. Mas vale a pena dar uma passadinha, 10 minutos, 15 minutinhos, dar uma passadinha pelo debate, ver como eles falaram, ver o que eles falaram. Vai no modo rapidinho, depois para um pouquinho, você vai ter um passeio geral. E também as perguntas feitas pelos jornalistas foram de alto nível, não teve pegadinha, sabe? Não teve aquela eu te pego na curva. Foram perguntas propositivas sobre temas que realmente desafiam um candidato e o outro candidato. Não é um tema que constrange A ou enaltece B, não teve nada disso. Foi realmente um debate, um modelo de debate a ser seguido. Eu vou dizer que o Grupo Bandeirantes está de parabéns, alguém vai dizer que eu estou puxando o saco das pessoas que me contratam, que me mantêm empregadas, mas
eu poderia silenciar. Realmente foi uma coisa incrível. De novo, a Band fazendo o primeiro debate. O primeiro debate do primeiro turno foi feito. O primeiro debate do segundo turno foi feito para governador. Também fará o primeiro debate do segundo turno para presidente. É a Band fazendo história e os candidatos, pela primeira vez, a gente pode dizer que também estão fazendo história, não porque representam uma força como representavam os candidatos em 89, 94, em outras eleições. Todas as eleições têm a sua contribuição histórica, mas nesse caso tem uma contribuição sobre o comportamento. A discussão sobre os debates no Brasil tem vários marcos. Um deles seguramente será o debate para governador em São Paulo, pelo alto nível, pelas regras que entregam responsabilidade e liberdade e pela compra dos deputados desse projeto que só ganhou quem assistiu, e a gente vai ver agora depois na urna qual dos dois é que se deu melhor.